Muito bom, então, muito bem, nós vamos retomando aqui, eu meio que apresentei um pouco a nossa disciplina e também tratei com os alunos e alunas sobre a circunstância de estarmos ainda no ensino remoto. Isso teve as suas razões e é por isso que eu gravo essa parte introdutória da matéria já do Direito Penal 4 para deixar na plataforma, em ordem a que quem não pôde estar virtualmente presente tenha acesso ao conteúdo, porque as duas primeiras aulas dizem respeito ao crime de homicídio. E nessas aulas eu faço uma referência a algo que preciso lhes dizer, porque senão vai ficar um vácuo. Eu não vou tomar muito tempo, é um conteúdo que não é muito extenso, mas para dizer que iniciamos, então, com os crimes contra a vida, né? Os crimes contra a vida previstos no Código Penal e justamente inaugurando o Código Penal, a parte especial do Código Penal, o que pode dar um sinal, e esse sinal é verdadeiro, de topograficamente ser algo muito importante, muito relevante. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que o bem jurídico vida, é de enorme envergadura, e por isso que o Código Penal inicia as suas disposições a partir do homicídio. E uma relação que eu sempre estimo importante fazerem é a da teoria do bem jurídico, é a do bem jurídico com a Constituição Federal. A maior parte dos autores, ontem mesmo eu dei uma palestra que falava sobre a questão do bem jurídico e num tema difícil, que é o da crueldade ou dos maus tratos contra os animais. Isso ficou no YouTube, se tiverem curiosidade ali é só procurar. Eu coloquei numa playlist minha, mas está no grupo de pesquisa de direito animal da Universidade Federal de Santa Maria. E a doutrina penal tem muita dificuldade em encontrar o bem jurídico na violência contra os animais. E eu falei um pouco disso nessa exposição. Obviamente que essa dificuldade não se apresenta quando estamos falando dos crimes contra a vida, E a relação que eu queria estabelecer é a seguinte: em termos de direito constitucional, nós estudamos uma coisa que vocês ainda não devem ter se encontrado com o tema na fase em que estão, que são os direitos fundamentais, quer dizer, os direitos mais relevantes, os direitos sem os quais as pessoas não vivem, sobrevivem, vida, liberdade, segurança, propriedade, basicamente enumerados pela Constituição. E o direito à vida é um direito constitucionalmente assegurado. Eu digo isso para procurar relacionar o direito penal com o direito constitucional, no sentido de que, quando o Estado consagra um direito, quando o Estado estabelece um direito fundamental, que outras pessoas poderiam chamar de direitos humanos. Direitos humanos e direitos fundamentais são praticamente a mesma coisa. Hoje a gente até poderia, para esse encontro, estabelecer que se trata das mesmas coisas. Quando o Estado estabelece um direito fundamental, um direito humano, intuitivamente surge a ideia de que cabe ao Estado proteger esse mesmo direito. Cabe ao Estado tutelar esse mesmo direito. São os chamados deveres de proteção. Deveres de proteção. E desses deveres de proteção,
nascem duas ideias. Primeiro, a dos mandados de criminalização, mandados ou ordens de criminalização. Vale dizer, há casos em que a própria Constituição brasileira determina, estabelece que se criminalizem condutas, Esses são os mandados de criminalização explícitos. Por exemplo, o racismo. A Constituição Federal diz que o racismo será punido criminalmente. Portanto, é uma ordem para o Poder Legislativo criar o crime de racismo. E o Poder Legislativo fez isso. A Constituição é de 88 e em 89 foi criminalizado o racismo. E bem, a tortura, a Constituição determina que se criminalize a tortura. Há casos de mandados de criminalização implícitos. É o que ocorre na proteção da vida. Quer dizer, é evidente que precisamos de um instrumental jurídico que proteja a vida na medida em que semelhantes podem afetar direitos humanos de semelhantes. E aí o Estado precisa proteger esse direito consagrado constitucionalmente. Proteger como? Pelo direito penal. Há alguns interesses que somente se veem devidamente protegidos pelo direito penal. Por exemplo, para facilitar, se você está com o seu carro dirigindo e para num local proibido ou ultrapassa o sinal vermelho, você vai tomar uma multa. Isso é uma ilicitude, você praticou uma conduta ilícita, mas é uma conduta ilícita do ponto de vista administrativo, multa. Entretanto, nós não poderíamos imaginar que a vida estaria sendo devidamente protegida se nós tivéssemos um dispositivo normativo que fosse assim. Matar alguém, multa de R$1.000. Isso conferiria à vida uma proteção muito rebaixada, uma proteção muito ínfima, muito apequenada. E, portanto, traduziria uma situação de inconstitucionalidade. Por quê? Porque se a Constituição assegura o direito à vida, cabe ao Estado protegê-la adequadamente. Cabe ao Estado protegê-la adequadamente. A essa situação se dá o nome de proibição de proteção deficiente ou proibição de insuficiência no direito penal, que é um tema que muita gente não gosta, porque realmente, como nós estávamos dialogando um pouco antes de eu iniciar a gravação, há mesmo no Brasil uma força bastante expressiva dos argumentos que refutam ou recusam a importância ao direito penal, meio que apresentando o direito penal como o grande vilão do país. O que é um erro, porque, na realidade, o país tem enormes problemas, mas nenhum deles se vê minimizado ou agravado efetivamente pela incidência do direito penal. Peço desculpa que está tocando o interfone aqui, mas isso vai ser resolvido. De toda maneira, é inegável que determinados interesses somente se veem adequadamente protegidos se o forem pelo direito penal. E como eu mencionei, proibição de insuficiência é meio que tida como vilão da história, na medida em que a doutrina brasileira fala muito em proibições de excesso. Olha, a pena é muito elevada, em alguns casos é mesmo, mas
só há essa face da moeda, sem considerar que, repito, para determinados direitos, para determinados interesses, há a necessidade de intervenção do direito penal. Isso, inclusive, cria a possibilidade de a atividade do Poder Legislativo ser controlada pelo Poder Judiciário. Por exemplo, amanhã vem uma lei que diga assim: o homicídio está descriminalizado. Abolício crimes para o homicídio. Claramente seria uma lei inconstitucional. Por quê? Porque não se pode rebaixar a proteção da vida humana a esse patamar. Ou, sei lá, uma lei que colocasse a pena do homicídio num patamar inferior à do furto. Ora, não pode proteger a vida de maneira mais singela do que se protege o patrimônio. E notem, há dispositivos constitucionais que são muito eloquentes a esse respeito. O artigo 227, parágrafo 4º, se eu não me engano, da Constituição, diz assim: a violência e a exploração sexual contra crianças e adolescentes será severamente punida. A Constituição fala severamente punida. Olha, já daí se percebe que, se nós tivermos uma lei, uma disposição penal que puna mais gravemente, as duas condutas são repulsivas, mas se nós tivermos uma lei que puna a violação sexual de adultos de modo mais grave do que a violação sexual de crianças, teremos aí uma situação de inconstitucionalidade. Por quê? A Constituição determina que a violência ou a exploração sexual contra crianças e adolescentes seja severamente punida. E daí se extrai que essa punição deve ser mais gravosa do que outros tipos de violação sexual. Agora, ainda que a vida seja direito fundamental, pressuposto de todos os demais, porque sem vida não há liberdade, não há propriedade e assim por diante, nem ela mesma é um direito fundamental absoluto. Nenhum direito fundamental é absoluto. Todos eles encontram, por assim dizer, relativizações. E no caso do direito à vida, há algumas. Primeiro, a possibilidade de, na nossa Constituição, termos pena de morte. A nossa Constituição estabelece a possibilidade de pena de morte exclusivamente em caso de guerra declarada. Em caso de guerra declarada, está no artigo 5º, inciso 38, se eu não me engano, é o inciso 40, eu acho que é 48 da Constituição. Está ali, acho que é 48 da Constituição Federal, a possibilidade de pena de morte em caso de guerra declarada. Segundo exemplo de relativização do direito à vida é a legítima defesa. É a legítima defesa. Quer dizer, se matar é proibido, matar alguém é crime. Mas se alguém lhe ataca ameaçando a sua vida e você mata essa pessoa, a sua conduta é tida como lícita. Ela é tida como lícita. Aqui, trazendo um conceito do Penal 2, a conduta é típica, mas ela não é antijurídica. Ela não é ilícita. E, portanto, há aí uma espécie de permissão, porque as normas excludentes de antijuridicidade, legítima defesa, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal e estado de necessidade, elas são tipos permissivos. Então, há uma permissão de que se suplante a vida alheia em legítima defesa ou em estado de necessidade. E também é exemplo de relativização do direito à vida as próprias causas autorizativas do aborto.
as próprias causas autorizativas da interrupção da gravidez. Nós vamos estudar com calma na sequência do curso, mas que agora eu já posso mencionar, previstas no artigo 128 do Código Penal, basicamente quando a gravidez gerar risco de morte para a gestante ou for decorrente de estupro, e ainda existe uma terceira causa, essa não prevista em lei alguma, mas decidida pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, de número 54, que é nos casos em que a gravidez alude a um feto com anencefalia, que, em geral, não tem viabilidade nenhuma para ostentar vida extrauterina. Portanto, o Supremo aí autoriza o aborto. Seja como for, aqui sem adentrar mais fortemente nessas questões, mas o que eu quero demonstrar é isso, é que mesmo a vida, que é um direito fundamental e que é o direito fundamental mais relevante, mesmo ela possui relativizações. E eu procurei dar alguns exemplos aqui. E a vida humana é protegida pelo direito penal, em suas variadas fases. Primeira delas, pelo crime de aborto. O crime de aborto, que no Brasil é uma conduta ainda incriminada, nós vamos ver como as coisas se dão em outros países na aula específica, mas o crime de aborto protege a vida intrauterina, a partir do seu início. E aqui já há controvérsias, tá, pessoal? Por quê? Porque a pergunta sobre o início da vida ainda não está bem respondida de acordo com as concepções de cada uma das pessoas. Tá? Existem posições radicais, no sentido de serem mais limites, e que, por exemplo, a primeira delas diz que a vida se inicia a partir do momento em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, ou seja, a pílula do dia seguinte já seria aborto. Essa é uma concepção aparentemente limite e que justamente antecipa em demasia o conceito de início da vida. Ela não é acatada pela maior parte da comunidade científica, mas há quem a defenda, em alguns casos até pautado em argumentos de ordem religiosa, que eu sempre costumo dizer, são importantes no universo das religiões, mas que nós não podemos trazer incondicionalmente para o direito, porque não se aplica a toda... A diferença entre uma concepção religiosa e uma concepção jurídica é que uma concepção religiosa se aplica à pessoa que crê, e a concepção jurídica se aplica para todo mundo. Então, nós não podemos universalizar concepções religiosas. Elas têm que ser respeitadas na individualidade de cada um, mas elas não podem se traduzir em generalizações, porque assim elas estariam obrigando quem não tem a mesma crença. Mas há também um outro argumento que é limite para o outro lado, no sentido de que somente haveria vida a partir do advento do sistema nervoso no feto, o que acontece aí em torno da 10ª semana de gestação, em alguns casos, perto da 10ª semana de gestação. Isso coloca para muito adiante o conceito de início da vida. Prepondera que a vida se inicia com a nidação, que é o alojamento do produto da fecundação no útero
no útero materno. No útero materno. Então, início da vida dar-se-ia a partir da anidação. Mas a vida humana ainda é protegida durante o parto ou logo após. E aí por um outro tipo de crime, que é o infanticídio. O infanticídio é o crime que acontece quando a mãe mata o próprio feto durante o parto ou logo após, sob a influência do estado puerperal, que é um certo estado psicológico que em algumas mulheres aparece com o parto. Nós vamos estudar na aula específica. Por hora, o que eu quero é mostrar as projeções de proteção à vida humana. E a partir da vida extrauterina, a vida humana é protegida pelo homicídio, pelo crime de homicídio. O homicídio é o tipo penal que tutela o direito à vida extrauterina, né? E que tem, vejam só, a redação mais simples do Código Penal, matar alguém, e apesar disso, é o crime a partir do qual toda a teoria geral do crime, todo o direito penal 2, é estruturado. A teoria geral do crime foi estruturada a partir do homicídio. Tanto isso é verdade que vocês são capazes de me dar exemplos variados de legítima defesa. Eu matei alguém em legítima defesa e, eventualmente, eu lesionei alguém em legítima defesa, porque a lesão corporal é quase como um adminúculo do homicídio, mas nenhum de vocês é capaz de me dar o exemplo de eu roubei em legítima defesa, eu furtei em legítima defesa, eu estuprei em legítima defesa. Quer dizer, só para dar o exemplo sinal de que boa parte das coisas que nós estudamos em termos de estruturação da teoria do crime tem o homicídio como foco, como polo irradiador. E aqui eu queria lhes dizer 2 ou 3 palavras sobre a questão do homicídio. O homicídio é um crime contra a vida, e vocês sabem que o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, no Brasil cabe ao júri popular. Basicamente, a diferença é a seguinte: o Orlando é juiz do júri e X é juiz da vara criminal qualquer. Aconteceu um homicídio e aconteceu um roubo, um tráfico, um estupro, um estelionato. Tanto faz. No caso do X, que é o juiz da vara criminal que julga roubo, tráfico, estupro, furto e etc., acontece o crime, você vai ter um inquérito policial para investigar o crime, o promotor denuncia o sujeito, o juiz recebe a denúncia, o sujeito responde à acusação por escrito. Isso é processo penal que vocês vão estudar na hora adequada. O juiz marca uma audiência, ouve vítimas, testemunhas de acusação e de defesa, interroga o réu. As partes se manifestam, acusação e defesa, e o juiz X, do tráfico, do roubo, do estupro e do estelionato, ele julga. E ele diz: o réu é culpado ou inocente, e se for culpado, a pena é de 20 anos, 10 anos. Ele julga e aplica a pena. Ponto. O Orlando, que é juiz do júri, não. Ocorre o crime doloso contra a vida e você tem inquérito policial, é igual. Você tem denúncia, é igual.
Você recebe a denúncia e cita o réu para responder à acusação, é igual. Você marca uma audiência para ouvir vítima, se for vítima viva, testemunha de acusação e de defesa, interroga o réu, é igual. As partes se manifestam, é igual. Só que aí, quando o juiz Orlando vai dar a decisão, ele não vai condenar ou absolver. Basicamente, e para o momento em que nós estamos é o que basta, o juiz Orlando vai dizer: não vai a júri, por algumas razões que aprenderão oportunamente, ou vai a júri. E aí se abre uma nova fase em que as partes vão se manifestar e nós chegaremos no plenário do júri, que é aquilo que vocês assistem. Sei lá, quando vem um filme, ou que viram eu próprio presidindo, no conhecido caso que presidi em dezembro, mas aquilo é a sessão plenária do júri, antecedida por tudo isso que eu lhes falei. Vejam que já aí surge um paradoxo, porque pela descrição que eu fiz, qualquer um é capaz de perceber que o processo dos crimes dolosos contra a vida, os processos de júri, demoram bem mais do que os outros. Portanto, há aí um paradoxo. A vida, que é o bem jurídico mais importante, recebe, quando violada, a violação ao direito à vida recebe a resposta estatal mais demorada em termos de direito penal. Porque o procedimento do júri, além de tudo, é altamente complexo. Então, no júri, são os jurados que vão condenar ou absolver, e aí, se o réu for condenado, o juiz aplica a pena. Mas vejam, júri no Brasil, portanto, é só para crimes dolosos contra a vida. De maneira que nem toda morte, nem todo crime de morte é julgado pelo júri. Por exemplo, homicídios culposos não são julgados pelo júri. Então, se o sujeito esqueceu um veneno na mesa e uma criança vai lá e consome o veneno e morre, um homicídio culposo, ele não vai ser julgado pelo júri. Aqueles casos trágicos em que o sujeito vai e esquece a criança no carro, acaba morrendo, não é julgado pelo júri. Se eu estou dirigindo o meu carro e ultrapasso o sinal vermelho, atropelo alguém e mato, não é julgado pelo júri. Tá? Como também não é julgado pelo júri os casos de latrocínio. Porque latrocínio, previsto no artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal, não é crime doloso contra a vida. No Código Penal, ele é tido como crime contra o patrimônio. Então, o sujeito fala, mão na cabeça, me passa o teu carro. E para roubar o carro, ele atira e mata, isso não é julgado pelo júri. É julgado pelo juiz. É julgado do mesmo modo que o furto, o roubo, o estelionato e o tráfico de drogas. Também não é julgado pelo júri a lesão corporal seguida de morte. Eu estou numa briga, dou um soco no meu desafeto, ele cai e bate a cabeça e morre. É um crime pré-terdoloso, que vocês já estudaram. Existe o dolo na lesão, mas a morte acontece sem que haja dolo. Não havia dolo de matar, havia dolo de lesionar, mas o sujeito bateu a cabeça e morreu. Também não é julgado pelo júri. Há discussão muito grande que, em processo penal, vocês certamente farão, mas que aqui a gente pode mencionar, sobre a própria idoneidade do júri. Tem muita gente, e gente séria, no presente e no passado, que é contra o júri, que acha que seria melhor que esses crimes dolosos contra a vida fossem julgados pelo juiz e não pelos jurados. Há argumentos razoáveis para isso. Tá? Outros países do mundo
não tem júri como nós. Aliás, como nós, nenhum país tem júri. Nos Estados Unidos, quando há júri, é para todo e qualquer crime. A questão é que lá, somente 3 ou 4% dos casos vão a júri, o resto se resolve por acordo. Acordo entre o Ministério Público e a defesa. Em Portugal existe júri. Se alguma das partes requerer. Eu, agora em fevereiro, tive lá e almocei com amigos magistrados que me disseram que em Portugal existe no máximo 2 ou 3 júris por ano. Eu falei, cara, eu faço 2 júris por semana em Porto Alegre, porque é uma raridade, raridade. No Brasil, não. Todo crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, é julgado pelo júri. Se o júri acerta ou erra, é uma outra questão. O que eu posso imaginar é que o juiz também acerta e erra, né, na realidade, e o júri é composto de 7 pessoas, mas o que eu queria transmitir é isso, não confundirem crimes de morte com crimes julgados pelo júri. Há casos em que há morte, mas não é o júri que julga. Então, só para concluir, basicamente o que eu quis passar nessa introdução, antes de que assistam às aulas sobre o homicídio, os crimes dolosos contra a vida, basicamente, homicídio, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, infanticídio e o aborto nas suas variadas modalidades, que são as aulas que já estão na plataforma, eu queria falar da relação dos bens jurídicos com a Constituição, da vida como bem jurídico e das suas variadas fases de proteção, e, finalmente, desse aspecto processual, de que crimes dolosos contra a vida são julgados pelo júri, mas nem todo caso em que há morte é um crime doloso contra a vida. E agora ficou aberto a pergunta, se tiverem, pessoal, se tiverem indagações, alguma coisa que queiram formular nessas aulas. Como eu disse, nos encontros síncronos, a gente procura não ultrapassar muito um certo tempo, a partir do qual o aluno ou a aluna já não está mais conseguindo absorver muita coisa e tal. Mas sobre esse conteúdo, ou mesmo sobre as questões gerais, eu até vou pausar aqui, então, para ficar mais tranquilo, vou pausar a gravação a partir de agora e aí a gente segue se houver algum questionamento. Só um segundo.